Sejam bem-vindos à segunda edição do Desvendando Creep. Nessa edição, número 2, nós vamos apresentar as histórias, diversões e jogos, conhecimentos torpe de Creep, que são as histórias curtas, né? Sobre o conhecimento de vampiro, lobisomem e tudo mais. Nós temos a cria do povo gato, guarda-roupa de monstros, conhecimentos torpe de Creep novamente, bem-vindo forasteiro, muito interessante, eu robô e o castelo de ogro. Todas as histórias são bem interessantes mesmo. Como vocês podem ver, a gente já começa com a introdução do tio Creep. Eu vou ler para vocês só essa parte que é bem interessante, que todas as histórias, quando começam as edições, começa com ele. E aí ele diz: olá de novo, seu pestinha, bem-vindo de volta ao meu tétrico calabouço. E isto aqui, o segundo número de Creep. A julgar pelos sacos fedorentos de correspondência dos fãs despejados lá no fosso, parece que você e um punhado de outros leitores gostaram do nosso histórico número 1. A gente publicou alguns dos seus comentários na nossa seção de cartas nessa edição. Agora, sente-se, relaxe, tranque todas as portas e janelas e prepare-se para outra aventura das profundezas de Creep. É sensacional como a introdução remete à questão de calabouço, de masmorra, a questão de terror realmente, né? E vocês podem reparar os desenhos. Vou colocar aqui para vocês verem bem próximo mesmo. Vocês podem ver, ó, os traços, bem feito mesmo, a textura, tudinho, é bem interessante. A primeira história, como mostra aqui, é diversão e jogos. Um casal está brigando e o senhor está muito arretado com a sua esposa e ele deseja até matá-la. Ela vai embora e aparece um ser meio asqueroso e convida ele a participar de alguns jogos. Ele joga, mas acha muito fraco esse joguinho de tiro ao alvo. Então esse senhor macabro leva ele para o subterrâneo e lá ele pode fazer um jogo mais real. E aí é quando ele visualiza que a pessoa que ele pode atirar é a esposa dele. Ele sabe que é uma imagem, é falsa, já que ela está em casa. Então ele atira várias vezes e quando acontece isso ele se arrepende do que ele está fazendo. Ele corre, chega em casa e aí descobre que a esposa está morta. Do mesmo jeito como ele tinha matado aquele manequim num salão de jogo. Ele retorna lá e falando com aquela criatura pede para que tudo volte ao normal. E a criatura desfaz o feitiço que tinha feito, no caso, né? E aí quando convida ele novamente para descer, para desfazer no escuro, ele não consegue enxergar nada. E quando a luz retorna, ele percebe que ele é que está como manequim. E a esposa está com a arma atirando nele. Uma questão de vingança, um querendo matar o outro. Por besteira, talvez. Conhecimentos torpe, na verdade, é só uma página. Como vocês podem ver, é uma página aqui que fala sobre vampiros. Um pouco sobre as histórias grega, vitoriana, tudinho. Como o homem em si tinha o desejo por sangue. E aí vai mostrando as origens dos vampiros, né? Bem resumidinho. Aqui nós temos a segunda história, que é a cria do povo gato. Um cowboy termina matando, afugentando na verdade, né? Um leopardo. E tem um rapaz, ele enterra o rapaz, ele não sobreviveu. E aí ele percebe que tem um grupo que vai matar uma jovem donzela. Ele impede e foge com ela. O grupo diz que ela é cria do demônio. Ele não acredita e foge. E ela vai guiando ele para uma caverna. E aí começa a desconfiar. Vocês podem ver que o desenho é bem feito mesmo, viu? Os traços, tudinho para 1960, é impressionante.
E quando ele chega na caverna, ele desconfia que na verdade ela é um monstro. Então ele atira, mata ela, mas percebe que ela não se transformou em monstro. E aí quando ele mostra o grupo realmente se revela, demonstrando que quem realmente são os monstros e não permite que ninguém saia da cidade, ninguém humano, é o povo da cidade, que é o povo gato, o povo leopardo, o povo assustador. Todos se transformam, como você pode ver, e ataca eles. A terceira história é sensacional. Um grupo de arqueólogos, cientistas, é chamado de guarda-roupa de monstros. Descobre vários sarcófagos, cada um com um monstro, um vampiro, uma múmia, um ser parecido com um Frankenstein, como vocês podem ver. E aí fica um tradutor que tenta descobrir se existe alguma maldição, algo ali. E ele descobre um feitiço, e quando ele profere o feitiço, a alma dele sai do corpo e entra numa dessas criaturas. É aí que ele tem a súbita ideia de assassinar os seus companheiros para ficar com todo o crédito daquele achado arqueológico. Então, cada noite ele incorpora em um monstro e mata um dos seus companheiros. E ele fica muito feliz com isso. Na outra noite ele se transforma num lobisomem ou num gato, como vocês podem preferir chamar, mata outro e sai matando um por um. Se transforma até num ser parecido um diabo, sai matando. Por último, ele se transforma num ser grande, como Frankenstein, e assassina, sem que resta um. Quando ele retorna, ele quer retornar para o corpo dele. Mas cadê o corpo? Não tem corpo. O outro amigo dele, percebendo isso, na verdade, não um amigo, né? O ser demoníaco entra no corpo dele. E ele vai ficar pro resto da vida no corpo do demônio. Já que ele libertou todos os demônios e um só tinha o corpo. Mas a alma estava circulando. Então entra no corpo dele e ele fica aprisionado num dos corpos das criaturas. Aqui os contos, os conhecimentos torpes de Kripp, como vocês podem ver, aqui é sobre lobisomem. Aí fala sobre a pré-história do homem, tudinho, e a questão da criatura, a selvageria na humanidade. Esse é sensacional. Uma dupla está viajando, bem-vindo, forasteiro, para uma cidade onde eles vão filmar um filme de terror. Sendo que na estrada próxima da cidade, o carro fura os pneus. E eles percebem que foi alguém de propósito que colocou algo para sabotar quem estivesse passando na cidade. Mas aí eles percebem que estão bem próximos da cidade. Bem-vindo a Joinville, no caso, né? E quando eles olham a cidade está deserta. E eles percebem que isso é muito bom para a gravação do filme de terror. É sensacional. E a igreja começa a tocar o sino. Bang, 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 bang. E eles exploram. E quando eles chegam próximo, eles descobrem que o grupo todinho da cidade, a sociedade toda, aprisionou uma mulher, acreditando que ela é cria do demônio, e vai tocar fogo nela. E eles tentam impedir isso, mas não conseguem, são aprisionados. E no momento que o chefe da seita toca fogo nela, a labareda sobe, eles ficam muito impressionados com isso e eles morrem. Isso mesmo, eles morrem de susto. Só então é que as pessoas da cidade, né, no caso, percebem que eles estão mortos. E na verdade aquilo tudo foi encenação, porque a comunidade queria que o filme fosse produzido na cidade. Então, como eles já estavam sabendo que essa dupla estava chegando, eles inventaram isso tudinho para demonstrar que a cidade realmente está preparada para o filme. Só que foi tarde demais. Os criadores, o roteirista e o produtor do filme estavam mortos de susto.
para você ver como é de terror isso daqui. A penúltima história nós temos Eu, Robô, que é uma adaptação, né, do filme, do livro clássico, que mostra um homem que cria um robô e aí ele vai começar a se adaptar ao dia a dia, começa a engatinhar como um cachorro, tudo, e começa a pegar prática. Sendo que num determinado momento, o doutor, que ele chama de pai, né, porque foi o pai dele, morre de infarto. E aí a empregada acredita que ele que matou o robô, o pai, no caso, né, chama todo mundo do vilarejo e aí começa a fugir. E aí começa a acontecer vários fatos trágicos, infelizes para ele, né? Ele encontra uma garotinha no rio, tenta resgatar ela do rio, termina quebrando o pulso dela. Aí que o pessoal fica realmente revoltado com ele, é um monstro, e começa a perseguição. Ele, vendo que não tem saída, retorna à mansão e, ao invés dele atacar e matar todos, que ele poderia fazer isso com a força dele, ele resolve simplesmente se desativar, ou seja, morrer teoricamente, né? Vai existir outras histórias do Eu, Robô. Essa daqui só é uma introdução que eles fizeram. E a última história nós temos o Castelo do Ogro. Um cavaleiro vai num castelo assombrado, porque o irmão dele já tinha ido há muitos anos e não retornou. E ele vai em busca de não só saber o que aconteceu com o irmão, como descobrir o que é esse mistério que ronda aquele castelo. Logo quando chega, ele percebe logo que tem algo perverso, macabro. Mas ele insiste. E aí é quando ele visualiza uma jovem donzela junto de ogros, de monstros. Ele acredita que ela está sendo aprisionada lá. E aí ele parte para cima. Começa a atacar os monstros, tudinho, em busca dessa jovem donzela. Como vocês podem ver, a abatada, tudinho. Ele começa a matar um por um os morcegos. Vocês podem ver que é muito bem feito o detalhe das escadas. A questão da luz e sombra. Bem feito mesmo. Ele mata todos, praticamente todos, e resgata a jovem donzela. Sempre que quando ele chega no final, ele encontra o último ogro. Sabendo que não tem saída, ele vai e mata o ogro. Mas quando mata, o ogro se transforma em uma pessoa. Não só uma pessoa, o irmão dele. E aí é que é revelado que a jovem donzela, na verdade, é uma feiticeira. E ela transforma ele em ogro. E diz que ele vai servir a ela até aparecer um novo cavaleiro, um novo guerreiro, mais forte do que ele, para ficar no local dele. E isso é perpetuamente, é um ciclo que nunca termina. É muito interessante essa questão de você ir buscar algo e, por não compreender o outro, por ser estranho, você acha que é um monstro e você assassina, você mata sem justificativa imediata, sem procurar entender porque o outro é assim. Apenas por causa da fisionomia, você termina assassinando. E aqui é uma história de reflexão, realmente. Bom, esse foi o número 2. Semana que vem, nós vamos desvendar Crypt, as masmorras e tudo mais, do volume 3. Volume não, edição. A terceira edição. Já fizemos a 1, a 2, vamos para a 3, depois a 4 e a 5. É isso aí. Até a próxima.